Hoje vamos te contar a história de um espaço territorial enxuto, povos milenares e um conflito antigo. Antigo e espinhoso, triste, complicado de entender e que ainda parece distante de ser resolvido. Sim, o assunto aqui é a famosa questão Israel e Palestina. Diante da complexidade e do horror, surgem muitas dúvidas. Afinal, existe uma possibilidade de acordo entre essas duas nações que, segundo muitos, são diametralmente opostas? É possível saber quem carrega a razão e, acima de tudo, ainda existem esperanças? Chegou a hora de falarmos do tema mais espinhoso das relações internacionais: Palestina e Israel, o conflito sem fim. Nossa jornada se inicia longe, precisamente na época em que Cristo viveu. Ali, onde fica o Estado moderno de Israel, havia um reino submisso ao poderoso Império Romano, no qual os judeus eram maioria. Eles habitavam uma cidade já milenar chamada Jerusalém, e esse era o reino de Israel. E foi Israel até o ano de 70 da nossa era, quando os judeus se rebelaram e entraram em guerra com o Império da Cidade Eterna, Roma. Israel fora derrotado e os judeus expulsos da região. Com essa derrota, iniciou-se um longo período de milênios, no qual os judeus foram basicamente uma grande etnia sem um território para chamar de seu. Exatamente 60 anos depois, no ano de 130, o Império Romano, sob o comando do imperador Adriano, entrou em conflito novamente com os judeus, agora comandados por Simão Bar Coquebas, e ávidos por restabelecer seu território. Nesta guerra, comandada na batalha pelo general Sexto Júlio Severo, Roma foi vitoriosa novamente, apesar de um sucesso inicial dos opositores na cidade de Jerusalém. Adriano acabou por se cansar dos revoltosos e fez uma série de mudanças naquela província, que outrora fora o reino de Davi. A principal delas foi uma provocação ao povo derrotado. A região foi rebatizada em homenagem aos filisteus, um antigo povo que não se bicava muito com os judeus. O novo nome: Palestina. A partir desse momento, essa região virou uma espécie de mistura étnica, com vários povos convivendo por ali. Desde palestinos cristãos até mais para frente na história, palestinos muçulmanos. E isso, claro, após o advento da religião de Maomé, um pouquinho mais para frente do século VII. Momento em que contou com a existência de alguns breves califados e foi um importante palco das cruzadas. Mas eu estou me adiantando aqui, vamos voltar para Roma. Eventualmente, o Império Romano rachou em dois, o Oriental e o Ocidental. O Ocidental foi para o espaço e a Palestina seguiu sendo uma região dominada e bancada pelos bizantinos, que era o Império Romano do Oriente. Depois, o Império Bizantino sucumbiu ao Império Turco-Otomano, isso em 1453. E aí, a região da Palestina já estava experimentando um crescimento acentuado da influência muçulmana na região. Entre a queda de Roma e a queda do Império Bizantino, que acontece a tal Idade Média. Nesse meio tempo, entre a Idade Média e a Idade Moderna, os judeus foram um povo nômade, apátridas, espalhados pelo mundo e sofrendo com um problema seríssimo de perseguição religiosa. Já os palestinos estavam divididos em grupos tribais que habitavam o deserto e exerciam presença na região de Jerusalém sob o domínio otomano. De forma muito resumida, esses povos alternaram de território entre a Idade Antiga e a Idade Média sob o controle de impérios, para então, no início da Idade Moderna, a região ficar sob outro império, o Turco-Otomano. Sacou? Bom, esse é o contexto histórico geral.